Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando mais um encontro do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica e é muito bom receber você aqui para mais uma aula. E hoje nós iremos falar a respeito daquele trecho do Credo que diz para nós que Deus criou o céu e a terra. Especificamente hoje nós falaremos sobre o fato de Deus ter criado os céus, tá bom? A gente vai meditar um pouquinho principalmente sobre a questão dos anjos. Será uma aula breve, mas nós tentaremos falar especificamente sobre os anjos, tá bom? Vamos lá. Antes de tudo, claro, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Deixe também aí a curtida no vídeo para a gente poder fazer com que os nossos encontros, a nossa reflexão sobre a doutrina da Igreja Católica possa chegar para mais e mais pessoas espalhadas por todo o mundo, tá bom? Então vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos então agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por mais este dia, por mais esta possibilidade de nós nos encontrarmos e entregar a Jesus todo este encontro, para que seja tudo falado conforme a sua santa vontade. Vamos pedir juntos então a força, a graça, o dom do Espírito Santo, para que o próprio Espírito Santo nos conduza, o próprio Espírito Santo nos faça compreender os mistérios da nossa fé. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que os nossos anjos também possam sempre estar conosco, nos guardando. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Amém? Muito bem, pessoal. Então nós podemos já começar a falar sobre o tema de hoje. E o tema do nosso encontro de hoje é que Deus é o Criador do céu e da terra. Nós falaremos sobre os parágrafos 325 até o parágrafo 336, tá bom? Vamos lá, então? Então nós estamos estudando o credo, estamos estudando a nossa profissão de fé, né? Aquilo que a gente chama de creio, certo? Credo é a profissão de fé. E nós estamos, inclusive, estudando os dois credos que nós temos na igreja, os principais. O símbolo dos apóstolos, que é isso que a gente reza na missa sempre, e o niceno-constantinopolitano, que é aquele mais completo. Nós estamos fazendo aquilo que o catecismo fez, né? Que é de intercalar, de casar os dois símbolos de fé. Então, o credo que a gente está acostumado a falar, nós rezamos assim, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí já passa para a parte que fala de Jesus, e em Jesus Cristo. No niceno-constantinopolitano, ele tem um complemento. Ele diz, de todas as Criador, né, do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então aqui o niceno-constantinopolitano já traz uma informação interessante para nós. Ele diz que Deus é o Criador do céu e da terra, das coisas visíveis, né? Aquilo que a gente pode ver, mas também das coisas invisíveis, as coisas que os nossos olhos carnais não são capazes de captar. Mas nós sabemos que Deus criou o mundo espiritual também. Então Deus não criou apenas aquilo que os nossos olhos veem, mas Deus criou também o mundo espiritual. E quando a igreja fala do mundo espiritual, ela se refere principalmente ao mundo angélico, o mundo dos anjos, dos nossos anjos, que é um mundo que os nossos olhos não podem ver. Alguns santos, durante a história da igreja, e também nas Sagradas Escrituras, muitas pessoas chegaram a ver anjos. Né? Se você pegar toda a história, tanto na Sagrada Escritura, nos Evangelhos depois, nos Atos dos Apóstolos, nos primeiros séculos e ao longo de toda a história da igreja, nós vamos ver que muitos santos tiveram contato com os anjos de uma forma visual, puderam ver, falar com os anjos. Nós, de um modo geral, não vemos os nossos anjos, mas nós sabemos pela fé que eles existem, e isso a Sagrada Escritura tem em abundância o testemunho da existência dos anjos. É uma verdade de fé para quem é católico,
Portanto, as Escrituras não nos deixam mentir, os Evangelhos principalmente, e a Igreja nos diz que crer nos anjos é de fato algo que faz parte de toda a nossa fé católica. Nós acreditamos na existência desses seres espirituais. Vamos lá então, eu gostaria de começar lendo com vocês o parágrafo 326. 326. Diz assim, a introdução ainda, diz assim, ó, na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe, tá bom? Então, quando a gente lê na Bíblia a expressão céu e a terra, ele está englobando tudo que existe, a criação inteira. Indica também o nexo no interior da criação, que ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. Então, ao mesmo tempo que na Sagrada Escritura você fala céu e terra, você engloba tudo, há uma distinção também, né? Então, por exemplo, quando se diz terra, refere-se ao mundo dos homens, à natureza, aquilo que a gente conhece como a natureza, o universo, o cosmos, né? Todos os seres que a gente pode ver. E o céu, ou os céus, às vezes aparece no singular, né? Céu, e às vezes aparece no plural, céus, pode designar. Então, diz o Catecismo da Igreja, o que a palavra céu ou céus, tanto faz aqui, pode designar? Primeiro, o firmamento, ou seja, o céu, aquilo que a gente vê lá em cima, que a gente fala que é o céu mesmo, né? Por exemplo, hoje o céu está nublado, hoje o céu está aberto, né? Está azul, né? É o firmamento. Mas também pode significar o lugar próprio de Deus, o lugar onde Deus está. Então, quando se fala céus, pode estar se referindo também ao lugar onde Deus habita, tá bom? Como Jesus diz no Evangelho, nosso Pai nos céus, o vosso Pai que está nos céus. E, por consequência, também o céu, que é a glória escatológica. A glória escatológica, o céu, a eternidade. Finalmente, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos, que estão ao redor de Deus. Então, quando a gente fala de céu, também, diz o Catecismo, nós estamos englobando as criaturas espirituais, que são os anjos criados por Deus. Continua o Catecismo no 327, ele diz assim, olha, a profissão de fé do Quarto Concílio de Latrão afirma que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas, por compor-se de espírito e de corpo. Então diz o Catecismo, Deus quando foi criar todas as coisas, primeiro ele criou o céu e a terra, e ele criou os anjos. Depois disso, ele criou, ou seja, criou o mundo material, depois o mundo espiritual, e aqui a gente está falando dos anjos, né? Em seguida, Deus vai criar o homem. Finalmente, Deus cria o homem. E é interessante que o Catecismo coloca que o homem, ele não é apenas... Na verdade, assim, o homem, ele tem as duas características da criação. O homem, ele tem a matéria, nós temos o nosso corpo, portanto, matéria, mas nós também fazemos parte deste mundo espiritual, temos uma alma. Então é interessante porque o homem é como que a síntese da criação, ele é a união entre a matéria e o espírito, o corpo e a alma. Que bonito isso, não é mesmo? Deus uniu toda a criação no ser humano. Muito legal, muito bonito isso. Vamos lá, vamos falar então agora novamente dos anjos. Diz o Catecismo logo em seguida que a existência dos anjos é um dogma de fé, uma verdade de fé. Nós, como católicos, temos que dar a nossa adesão a esse mistério. É uma verdade de fé. A Igreja tem certeza do que está falando. E aqui entra também a questão da infalibilidade, né? Assim, o Papa, a Igreja, vamos falar da Igreja infalível, né? Neste caso, entra realmente como um dogma. A Igreja tem certeza do que está falando. É uma verdade revelada por Deus, tanto nas Escrituras, na vida dos santos. Então, assim, a Igreja chegou um momento que ela não teve dúvida, né, sobre os anjos. Portanto, como católicos, nós podemos ter a certeza absoluta disso.
É um porto seguro. Os dogmas de fé são portos seguros para que nós possamos alicerçar a nossa fé. Os anjos existem, os anjos são reais. E aí ele pergunta, o catecismo, quem são os anjos? E aí Santo Agostinho responde, anjo é designação de encargo e não de natureza. Pela natureza é um espírito. É anjo por aquilo que ele faz. Ora, o que eu disse aqui? O que o catecismo quer dizer? O que Santo Agostinho está dizendo? Santo Agostinho começa falando dos anjos, dando uma explicação a respeito do próprio termo anjo, da palavra anjo. A palavra anjo, não sei se você sabia, mas a palavra anjo significa mensageiro. Isto é, a palavra anjo está indicando qual é a função, qual é o encargo que tem aquele ser espiritual. A missão do anjo é ser um mensageiro de Deus, é levar a mensagem de Deus, é falar ao homem os desígnios de Deus e conduzir o homem pelos desígnios de Deus, pela santidade, pelo caminho da santidade. Os nossos anjos nos auxiliam no caminho da salvação. Então, a palavra anjo é a missão dele, na verdade. É o mensageiro. E não a natureza daquele ser. Porque aí diz Santo Agostinho, a natureza daquele ser é espiritual. Ele é um espírito. Calma aí, não vamos confundir as coisas, né? Quando a gente fala que o anjo é espírito, significa que ele não tem corpo. Ele não tem matéria. Lembra? Deus criou a matéria e depois criou os seres espirituais. O anjo, ele não tem corpo, ele não tem o aspecto físico, material, como nós seres humanos temos. Ele é puro espírito, perfeitíssimo, é um espírito perfeito, né? Então os nossos anjos são espírito, tá? Então a essência, a natureza do anjo é ser espírito. A natureza do homem qual é? Ser matéria e espírito. Nós temos as duas coisas, na nossa natureza conjuga as duas coisas, casa as duas coisas, mas o anjo não. Então não confunda, por exemplo, quando o pessoal fala de espírito desencarnado, a alma que está vagando por aí, não é isso que a gente está falando, tá bom? O anjo é um ser criado por Deus, tá? Eles são servidores e mensageiros de Deus. Assim como Deus criou os homens, Deus criou os anjos. Então, anjo não é uma alma desencarnada, uma alma alguém que morreu e agora a alma está vagando. Não é isso, tá bom? Eles, por exemplo, assim como nós, são dotados de inteligência e vontade. Então os nossos anjos, eles são pessoais. Como diz o catecismo logo em seguida, são criaturas pessoais e imortais. Então os anjos, meus irmãos, você que está me ouvindo agora, os nossos anjos, eles são seres espirituais que possuem vontade própria, que possuem inteligência, que têm inclusive a liberdade dada por Deus. Assim como um dia Deus deu a nós, quando nos criou a liberdade, os anjos também tiveram a liberdade deles, tiveram livre-arbítrio. Quando Deus criou os anjos, Deus deu a oportunidade deles optarem. Tanto é que mais para frente a gente vai falar sobre a queda dos anjos, quando os anjos optaram por não querer Deus. Né? Uma parcela. Então nós temos os anjos. O que acontece? A gente vai falar disso depois, mas só para entender. Uma vez que um anjo toma uma decisão, ele não pode voltar atrás. Por quê? Porque o anjo ele não tem um livre-arbítrio como o nosso, no sentido de que, por exemplo, nós seres humanos somos limitados. Nós não temos uma visão eterna das coisas. A gente toma atitudes, a gente toma decisões, daqui a pouquinho a gente se arrepende, não é? A gente tem que pedir perdão para Deus. Agora, os anjos não. Os anjos têm uma visão eterna. Eles olham a eternidade. Então, o livre-arbítrio deles é uma vez. Eles optam definitivamente e não tem como voltar. É diferente essa opção que nós fazemos da opção que os anjos fazem. Tá? Então, uma vez que os nossos anjos optaram por Deus, eternamente optaram por Deus. E o contrário também é verdadeiro. Tá certo? Portanto, os nossos anjos, nós podemos conversar com eles. Nós podemos conversar, dialogar, pedir conselhos, pedir ajuda deles, realmente até desabafar com os nossos anjos, porque eles estão aí para nos ajudar. Né? Muitas vezes o anjo está ali nos acompanhando e nós não damos uma palavra com ele. Eles são os nossos companheiros de viagem. Né? E diz aqui o catecismo que eles nos superam,
aliás, eles superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Então, todas as criaturas visíveis, os anjos superam infinitamente. Então, os anjos são superiores em perfeição aos seres humanos, certo? E a todos os outros seres, a todas as outras criaturas visíveis. Os anjos, vai dizer o catecismo também, eles pertencem a Cristo. Por quê? Porque foram criados por Ele e para Ele. Que todos os anjos o adorem, diz a palavra de Deus. Quando o Filho de Deus se fez homem, a ordem foi dada que todos os anjos o adorem, porque Ele é Deus. Ele é Deus que se fez homem. Lá na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, nós lemos o seguinte: pois foi nele, em Cristo, no Verbo encarnado, que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Portanto, aqui, São Paulo vai até explicar quem são esses seres invisíveis. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado para ele, por ele e para ele, diz a carta aos Colossenses. Então, os anjos foram criados por Deus. O mundo todo foi criado por Deus e Cristo é Deus. Então, todos os anjos adoram a Cristo, que é o seu Senhor. Eles estão, os anjos, a serviço da salvação trazida por Cristo. Eles nos auxiliam neste caminho. E eu vou ler para vocês 2 parágrafos agora, o 332 e o 333. Eles dizem assim, Eles aí estão desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre. Então aqui há várias citações em que nós vemos os anjos acompanhando o processo de redenção do homem. Desde o Antigo Testamento, eles fecham o paraíso terrestre. Lembra quando o homem é expulso do paraíso e 2 querubins com espadas flamejantes vão lá guardar então a árvore da vida para que o homem não comesse da árvore? Então está lá no livro do Gênesis. Protegem Ló, salvam Agar e seu filho, seguram a mão de Abraão. Lembra quando Abraão vai sacrificar Isaac? E o anjo segura a mão dele e diz: Abraão, não faça mal ao teu filho. Comunicam a lei por seu intermédio. Então, aliás, por seu ministério. Conduzem o povo de Deus. Anunciam nascimentos. Então, a gente vai ver vários anúncios de nascimento. A gente pode até falar dos evangelhos, Quando João Batista vai nascer, vai ser concebido no ventre de sua mãe, o anjo fala isso para Zacarias. Ele diz: olha, o Deus vai fazer com que a tua esposa fique grávida. Então é o anjo que aparece, o anjo Gabriel vai lá, o arcanjo Gabriel aparece para Zacarias e anuncia o nascimento. Depois o arcanjo Gabriel é enviado a Nossa Senhora para anunciar a vinda do Cristo ao mundo. E de diversas outras passagens, eles anunciam vocações, assistem os profetas, para citarmos apenas alguns exemplos. Finalmente, é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus, que eu acabei de falar aqui. 333. Desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Então, o próprio Jesus, se a gente pegar os evangelhos, nós vamos ver como Jesus era servido, era acompanhado pelos anjos, protegido. Olha só, quando Deus introduziu o primogênito no mundo, disse: adorem-no todos os anjos de Deus. O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da igreja. Lembra quando Jesus nasce? Os anjos aparecem aos pastores cantando alegremente: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Os anjos aparecem aos pastores, aqueles homens simples, glorificando, e este canto nós entoamos na igreja todas as vezes que é celebrada a Santa Missa, no glória, no hino de louvor, que a gente reza, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. A gente repete aquele canto da encarnação, o canto dos anjos, quando Jesus nasceu. Depois, eles protegem a infância de Jesus, eles servem a Jesus no deserto. Quando Jesus foi tentado pelo demônio, logo em seguida os anjos vieram para servi-lo.
reconfortam-no na agonia. Quando Jesus estava agonizando lá no Monte das Oliveiras, no Horto das Oliveiras, aparece um anjo para consolá-lo. Olha a missão que os anjos têm. Imagina que honra para aquele anjo ter consolado o Senhor. Depois, embora tivesse podido ser salvo por eles da mão dos inimigos, como outrora fora Israel. Jesus vai falar: se eu quisesse, o meu Pai enviaria uma multidão de anjos para me libertar. Bastaria um desejo meu, e os anjos viriam me soltar. Quando ele é preso, né? Então Jesus fala que os anjos estão a seu serviço. São ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo. Lembra quando Jesus ressuscita? Quando eles vão ao túmulo, os anjos estão lá, 2 homens de branco. Eram anjos que falam com os apóstolos, falam com as mulheres. Depois, quando Jesus sobe aos céus e os discípulos estão olhando para o alto, os anjos aparecem e dizem: homens da Galileia, por que estáis aí olhando para cima? Não sabeis que este Jesus que acaba de subir voltará um dia da mesma forma que subiu? Os anjos anunciam o retorno de Cristo. Estarão presentes eles no retorno de Cristo, que eles anunciam a serviço do juízo que o próprio Cristo pronunciará. Jesus fala que no último dia, o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu acompanhado de todos os seus anjos. Olha só que lindo, essa relação de Jesus com os anjos. E depois, por fim, a gente só vai falar hoje dos anjos aqui, só o que o catecismo fala, tá? Vocês podem perceber que eu tento não acrescentar muita coisa para a gente ficar mesmo dentro daquilo que a igreja ensina, né? Os anjos na vida da igreja. A igreja se beneficia da ajuda dos anjos. Os anjos estão presentes em todos os cultos da igreja. Toda a liturgia da igreja. Os anjos acompanham a igreja. Os anjos protegem a igreja. Protegem cada fiel. Olha, na liturgia, nós nos unimos a eles para adorar o Deus 3 vezes santo. Tem aquele momento da missa que o padre diz: por isso nós nos unimos a todos os anjos e a todos os santos para cantar a uma só voz. E aí nós cantamos: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Então nós unimos o céu e a terra para glorificar ao Deus 3 vezes santo. Os anjos, naquele momento da missa, meu irmão, os anjos, o paraíso inteiro se une à terra, se une aos homens para cantarmos juntos a glória do Senhor. É o céu e a terra glorificando a Deus. Você já tinha percebido isso? O Padre Pio, por exemplo, que via o que acontecia de sobrenatural na missa, quando um repórter perguntou para ele se os anjos estavam na missa, Padre Pio respondeu: estão em multidões. Essa foi a resposta do Padre Pio, se os anjos estavam na missa. Porque o Padre Pio teve esta graça de ter os olhos espirituais, né? Então ele podia ver o mundo espiritual. E ele dizia, sem titubear: os anjos estão na missa em multidões. Então quando você está na missa, você está cercado de multidões de anjos. O céu e a terra se unem quando a missa é celebrada, porque nós estamos diante do santo sacrifício de Cristo na cruz, que se torna presente. Também na liturgia dos defuntos, quando alguém morre, a igreja diz que para o paraíso te levem os anjos. A igreja celebra também a festa dos 3 grandes arcanjos. A palavra arcanjo significa o anjo grande, né? Grande anjo, né? Então, a gente tem o anjo e tem o arcanjo. E nós temos aqui 3 nomes que nós conhecemos. Arcanjos são Miguel, que é aquele que luta contra o demônio. Arcanjo Gabriel, que é o mensageiro, aquele que anuncia, né? Por exemplo, ele que apareceu para Nossa Senhora. E o arcanjo Rafael, São Rafael arcanjo, que aparece para Tobias no Antigo Testamento, que é o anjo da cura, que traz a cura. Então Miguel é a proteção, o grande guerreiro, Gabriel, o anunciador, e Rafael é o anjo da cura. A gente pode pedir a intercessão deles, pedir para que eles nos ajudem nas nossas necessidades. Que Miguel nos ajude, né, no momento que nós temos que combater o bom combate contra as forças do mal,
que São Gabriel nos ajude quando nós temos que anunciar a palavra de Deus, e que São Rafael nos ajude quando nós precisamos da cura física, da cura espiritual. E também a igreja celebra a festa dos anjos da guarda, o anjo da guarda. A igreja sempre acreditou, desses 2000 anos, que cada fiel tem ao seu lado um anjo, que lhe é designado por Deus desde a concepção. Então, desde quando você foi concebido no ventre aí da tua mãe e eu no ventre da minha mãe, Deus designou um anjo para nos acompanhar. E ele vai nos acompanhar desde a concepção até o último suspiro, e ele vai nos encaminhar para o céu. Quando nós formos diante de Deus, nós iremos conhecer o nosso anjo da guarda. Nós poderemos vê-lo, né? Então, é assim que é a relação da igreja e de cada fiel com os anjos, né? Eu queria ler para vocês, para a gente encerrar, o parágrafo que fala isso. Olha o que diz o parágrafo 336. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Cada fiel, isso é uma palavra aqui de São Basílio, cada fiel é ladeado. Tem ao seu lado um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Então os anjos são os nossos pastores, são os nossos guias também. Tanto que a gente reza: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Então eles têm essa missão de nos conduzir. Ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Amém? Então é isso que o catecismo nos fala sobre os anjos. É claro que aqui estou falando de uma maneira muito reduzida, de uma forma extremamente resumida, e que vocês podem aprofundar esses conhecimentos lendo, por exemplo, sobre angeologia. Tem um livro muito bom que você pode encontrar na internet, católico, chamado Curso de Angeologia, que, inclusive, se eu não me engano, o professor Felipe Aquino também ministra um curso sobre isso. Vale muito a pena você procurar aí na internet, tá bom? Sobre angeologia, que fala sobre toda essa questão do mundo angélico, para que você compreenda melhor, para que nós tenhamos uma intimidade maior. Eu poderia aqui contar diversas histórias da vida dos santos em relação aos anjos, mas o nosso intuito aqui é trazer o fundamental da nossa fé a esse respeito. O importante para nós é saber que os anjos são uma verdade de fé, a existência dos anjos uma verdade de fé, e que eles estão presentes na nossa vida, junto conosco, cada dia nos conduzindo pelos caminhos de Deus. Tá bom? Que você tenha intimidade cada vez mais com o seu anjo da guarda. Tá certo? Então é isso que nós tínhamos para falar. Peço para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que você compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário, curta aí embaixo, tá bom? Não esqueça disso. E nós nos encontramos no nosso próximo vídeo, tá bom? A gente vai continuar o estudo do nosso catecismo. Que o Senhor Jesus nos abençoe neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve a Virgem Maria, que é a rainha de todos os anjos e de todos os santos. Deus abençoe você e até mais.